Shalom Dial, o nosso pai Abai, Shalom Dialcha, o nosso irmão, o nosso salvador Yahshua Mashiach. É isso, irmãos. Irmãos, estamos começando o mês de setembro, iniciando o mês de setembro 2025. Irmãos, nós temos que estar atento a várias informações que estão dentro das Sagradas Escrituras, né? E elas foram deixadas para todos nós que estamos buscando, né, a verdade, em estudo, né, em pesquisas, né, e a verdade para que a gente se liberte desse sistema maligno, não é? Que tem nos encarcerado, né? Chama isso lá nas Sagradas Escrituras de que nós estamos dentro dos apriscos, presos nos apriscos. E é isso que o sistema da Babilônia tem feito conosco desde Adão e Eva. Tem nos prendido dentro de um sistema, né? Isto se chama aqui no mundo aqui uma ordem mundial. E ao longo da história da humanidade, que nós estamos vendo aí, acompanhando, que já vão fazer aí 6.000 anos, decretados os 120 jubileus que o nosso Abba, Pai Celestial, Yahweh, decretou para que o processo salvífico de redenção seria concluído, não é? E o que a gente tem visto, irmãos, através de revelações, né, de Daniel, Ezequiel, né, de Isaías, né, de João e Apocalipse, a gente vai ver nos evangelhos que foram considerados apócrifos, nos evangelhos de Enoque, de Baruque, né, de evangelhos de Pedro, de Tomé, esses outros evangelhos que a gente tem estudado, buscado dentro aí das transliterações dos pergaminhos, principalmente daqueles achados lá em Qumran, no Mar Morto, e também na ilha de Elefantina. Esses documentos nós estamos tendo acesso porque a gente está buscando eles, né, para a gente ter fazer um estudo de conhecimento, porque aquilo que foi feito e foi colocado dentro da Bíblia. E vocês têm que saber de uma coisa, irmãos. Vocês têm que inteirar disto. O que é o significado de Bíblia? Porque a Bíblia, ela foi compilada, a primeira foi compilada lá no Império de Alexandre o Grande, né? E ela trouxe o nome de Septuaginta. Septuaginta chama 70. Então foram 70 doutores da lei. Inclusive ali junto estavam filósofos, né, alguns judeus, né? Para quê? Para compilar as informações contidas dentro dos pergaminhos escritas pelos profetas. Você entendeu? Escrita por os profetas. Então a história da humanidade, ela foi escrita pelos hebreus, né? Quando Moisés escreveu ali o Pentateuco, né, a Torá, e todos vocês, eu creio que vocês conhecem, tá? Só não conhecem aqueles que estão lendo, mas esquecem que tem que estudar e interpretar. Quando você começa a estudar e interpretar a narrativa que o profeta colocou ali, que foi as informações enviadas por Espírito Ruach Kadosh aos profetas, e eles compilaram isso, escreveram isso em pergaminhos, né, em papiros, e isto foi guardado. Toda a história dos hebreus, dos israelitas, você entendeu? Elas foram guardadas a mando do papai. A maioria das outras civilizações não tem uma história, irmão, porque durante toda a história da civilização, isto vem tendo mudanças, né? E o único povo, você entendeu, que guardou a sua história foram, por incrível que pareça, irmão, foram os israelitas, que até hoje toda a história da humanidade que está sendo encontrada, principalmente ali em Qumran, né, que foram escritos pelos essênios, você entendeu, e foram transcritas pelos essênios, mas essa história já existia em pergaminhos, essa história já existia. Então quando a gente vai ver o Pentateuco, né, a Torá, nós vamos ver lá Gênesis, que é o início, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então estas informações,
elas foram escritas, nós estamos falando lá de Moisés, né? Então, que antecedeu Moisés? José do Egito. Que antecedeu José do Egito? O pai, né? Os pais, os nossos pais, que foi Abraão, Isaac e Jacó. E antes de Abraão, Isaac e Jacó tem toda uma história, né? De Noé, Cã, Jafé e Sete. E antes disso? Bom, antes disso que se concedeu ali em Noé o dilúvio, antes disso nós temos ali Matusalém, nós temos ali Enoque. Enoque viveu 355 anos, irmãos. E ele foi retirado aqui da terra dos viventes e foi elevado à morada celestial. E pelo que a gente vê nas histórias, ele ainda está. Você entendeu? E virá, com certeza virá, como foi escrito, né, que virá as duas oliveiras, e uma das quais ali se entende que é Enoque. Enoque, ou Moisés, né, ou Elias, né? Então são essas as oliveiras que provavelmente devem vir agora nos finais de era para concluir. Concluir é o que, irmão? Trazer, revelar para todos nós aqui em hebraico, você entendeu? Os nomes verdadeiros, né? Verdadeiros de quem? Do Criador, aqui ó, do Criador, né? E do seu filho. Quem é? Yahusha. Yahusha. Shá significa salvação, o Salvador. Tá certo, irmão? Então, toda essa história narrada pelos profetas, então quando a gente vai ver lá, Josué, depois do Pentateuco, nós vamos ver Josué, né? Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. E foram só esses? Não. E esses foram que Constantino, o imperador Constantino Roma, ele designou ali no concílio de Nicéia os livros que fariam parte, você entendeu? Do compêndio bíblico, da biblioteca, né? Então o que eles fizeram? Eles compilaram aqueles livros e fizeram ali uma biblioteca, que hoje conhecemos como Bíblia, e os demais outros, Baruque, né? Evangelho de Pedro, de Tomé, né? A história do Machia, você entendeu? Então a gente vai ver, dos 366 livros de Enoque. Então tudo isso aí foi tirado de dentro desse compêndio bíblico, que ficou aí com 66 livros. Então 66 livros é uma biblioteca de livros, conhecida como a Bíblia de Roma. Por isso que os pais das igrejas aí de Roma, né, e chamados de Papa e chamados de Padre Nosso, né, o pai da igreja de Roma, eles sempre, nas contestações deles, dizem assim: vocês acham que vocês acharam essas bíblias aí caídas do céu, com zíper, com capinha e tudo, né? Quem fez isso aí foi a Igreja Católica Apostólica Romana para os católicos, né? Sim, ali teve todo um compilado, dentro dessas Sagradas Escrituras, irmão, dentro dessas Bíblias, existem as Sagradas Escrituras dos profetas. E eles alteraram, irmão, fizeram o quê? Alterações, e essas alterações são chamadas de fermentos. Eles pegaram a história dos hebreus, né? Toda a história dos hebreus, desde Abraão, desde Noé, desde Enoque, né? O primeiro da humanidade a elevar o nome do Abba, do papai Yau, ó Yau, ó Yau, foi Enos, né? Nós estamos falando aí do filho de Sete, né? Porque ali nasceram duas linhagens. Irmão, uma coisa muito importante para nós, que a gente tem que ter um profundo entendimento para a gente entender o que ocorre hoje na nossa humanidade. Porque quando o papai criou este paraíso, ele chamou como paraíso.
esta natureza linda, maravilhosa, cheia de plantas, cheia de animais, né? Cheia de flores, cheia de frutos, né? Cheia de aves, cheia de toda a espécie de peixes e outros que vivem sobre águas doces e águas salgadas, sobre as aves aqui do ar, né? E tudo isso aqui, quando ele concluiu de fazer, levaram 6.000 anos, quando ele concluiu de fazer tudo isso, ele chamou isso de paraíso. Olha que lindo, maravilhoso, um paraíso, realmente. Olha que coisa maravilhosa. Quem é que consegue, irmão, fazer esta natureza bela e maravilhosa? Eu estou mostrando aqui uma espécie de uma árvore, né? Você entendeu? Mas quem é capaz de fazer isso, senão o Criador, né? Senão o Criador, toda a natureza, os animais, né? E inclusive uma da obra fantástica que ele concluiu e fez, e ele achou maravilhoso, foi quando ele foi fazer o quê? O homem, a semelhança, e ele disse assim, façamos, é plural, né? Façamos o homem a nossa imagem. Façamos quem estava ali na hora de concluir essa obra linda e maravilhosa, que é esse templo, porque ele fez com a mão dele um templo, tá? Em 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Somos nós, o templo, que é a morada, verdadeira morada do Ruach Kadosh, do espírito de Al e de Yahusha. Somos nós. Então quando ele concluiu essa obra maravilhosa, ele disse assim, agora vocês vão o quê? Vocês vão povoar esse jardim do Éden, você entendeu? Multiplicar aí os filhos, que eu vou trazer todos lá da morada celestial, você entendeu? Essa linhagem que vai vir de Adão e Eva. Então a linhagem, outra linhagem que foi colocada aqui, semeada aqui também, foi uma linhagem de Lúcifer, tá? Desse dragão, desse inimigo, que ele teve relação com Eva e colocou uma semente também no útero de Eva, e está trazendo a linhagem dele dos reptilianos, da linhagem de Caim. Então hoje nós vivemos aqui nesse mundo, irmão, por isso que um foi marcado pela linhagem dos reptilianos e outros estão sendo marcados pela linhagem de Yal e Yahusha. Então são as marcas. Um veio e semeou o trigo, e outro veio e semeou o joio. Então quando vocês lerem lá no Evangelho, né, vocês vão lá de Mateus, né, de Marcos, vocês vão ver dos Evangelhos, quando ele fala do semeador, né? Ele veio e semeou o trigo, e à noite veio o inimigo e semeou o joio. Então aqui nós temos duas linhagens, você entendeu, que vivem aqui sobre esse mundo. Uma linhagem filho do reptiliano Lúcifer, que veio para matar, destruir, roubar e mentir. E a outra linhagem que somos nós, viemos aqui para esse mundo para quê? Para passar por um período aqui nesse mundo, como estrangeiro, como passageiro, você entendeu? Para a gente adquirir o quê? A nossa redenção. É o quê? Nós viemos para esse mundo para um único objetivo, irmão. Arrependimento, você entendeu? E passar esse período aqui e seguir o nosso irmão Salvador, Yahusha Mashiach, que só ele, não existe outro, que é o verdadeiro caminho. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verdadeiro caminho, ele é o verdadeiro Mashiach, filho de Yah. Por isso ele leva o nome de Yah, ó, Yahusha. Yah, ó, Yah, o Criador, e Yahusha, o que? O Salvador, o filho dele. Só ele é o verdadeiro. Por quê? Porque o inimigo, Lúcifer, também, ele colocou um filho dele também aqui para nos enganar, para todos seguirem. Então, quem não conhece a história verdadeira dos hebreus, dos israelitas, seguem aquela história colocada por Roma. Porque existe uma história verdadeira e existe uma que foi o quê? Copiada para se aparecer como verdadeiro. O cara que inventou isso aí, irmão, Lúcifer, ele é o pai da mentira. E ele consegue, através de doutrinações, porque ele inventou doutrinações, dogmas, ideologias, filosofias, você entendeu? Todo esse sistema implantado nessa ordem mundial, implantada por ele, para enganar a maioria das pessoas que não têm o pleno conhecimento da verdade. Não consegue se libertar do sistema maligno, irmão.
Então esse sistema está implantado nesse mundo, desde Adão e Eva. E ele só vai concluir agora no 6º milênio. Porque quando Lúcifer seduziu Eva, o papai colocou lá 120 jubileus para que tudo fosse concluído. Porque ele não quis destruir nada. Inimigo, Lúcifer, Satanás, fala que o papai é maligno, que o papai é mau, que o papai é que é o destrói. Papai é o que mata, papai é o que dá doença, papai é o que isso, que Al faz tudo isso e Al. Não, irmãos. Como você não conhece a verdade, você pensa que tudo que acontece aqui nesse mundo tem relacionamento com o nosso Criador, porque ele tem ira, né? Ele falou, eu não gosto que meus filhos fazem isso, eu estou irado com ele. Não. Nosso papai está de braços abertos, receptivo para nos receber de volta para casa. Ele em nenhum momento influenciou na nossa vida, na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Por quê? Porque ele deu para nós uma coisa sagradíssima que chama-se liberdade. Nós temos liberdade desde a morada celestial. Porque lá na morada celestial, na nossa pré-existência é o quê? Na nossa vida antes de vir para esse mundo, tá? Então a gente vivia com o papai, todos nós, inclusive Lúcifer, que era um dos irmãos nosso, juntamente com aquela miríades e miríades de anjos que caiu com ele, 1/3. Eram todos irmãos. E pelo livre-arbítrio eles escolheram o quê? Rebelar, fizeram uma rebelião com o nosso Abba, nosso Pai Celestial, e com o nosso irmão Yahshua Mashiach. E eles foram expulsos, simplesmente expulsos, para não ficar conosco e nos contaminar também. Você entendeu? Porque ele seduziu Lúcifer, 1/3, e ele tentou nos seduzir. Por isso que nós ficamos neutros lá na morada celestial, irmão. Lá na morada celestial, nós tivemos uma falha, um erro. Nós não tomamos partido com o papai, porém não tomamos partido com Lúcifer. Nós ficamos neutros, em cima do muro. Sabe aquele neutro? O neutrão, aquele que fica em cima do muro assistindo. E o papai vendo tudo sem interferir na vida de ninguém. Vendo Lúcifer fazer o que ele fez, até ele se rebelar. Porque lá na morada celestial, nós éramos energia pura, energia, irmão. Energia conectada à fonte universal de energia celestial. Você entendeu? Atômica. Aí fala assim, pô, Hamilton, mas você não está falando coisas aí que... Não, se você não entende, irmão, vai estudar, vai pesquisar. Faz o seguinte, pega seu celular aí agora, só para você tirar uma dúvida. Você pega aí pelo Google e fala ou escreve assim, quantos átomos tem um corpo humano? O seu, o meu e de todos os humanos aqui da Terra, tá? Aí você vai ver que o Google vai falar para você, nós temos em média 7 octilhões de átomos. Você tem ideia de mensurar o que é 7 octilhões de átomos, irmão? Essa grandeza, você tem, ou pelo menos imagina o que deve ser isso? 7 octilhões é uma potência de 10 a 27, né? Então, irmãos, isso, quando conectado com o papai, isso aqui vira energia pura, atômica, átomos, atômica. O Sol, esse Sol que brilha nessa forma, que dá vida aqui, ele é o quê? Fricções de átomos. Nós somos estrelas assim como este Sol, irmãos. Porém, nós estamos desconectados. O nosso erro foi não tomar partido lá na morada celestial, ficar neutros. Aqueles que tomaram partido com o papai estão lá. Aqueles que tomaram partido com Lúcifer, porque foi na sedução, caíram. Estão aqui como quê? Como demônios, né? A nossa luta aqui nesse mundo é contra potestades malignas, espíritos malignos, que são esses irmãozinhos nossos que perderam. Você entendeu? Eles já foram lá predestinados, você entendeu? Ao Hades, você entendeu? Ao abismo, você entendeu? E nós não, nós que ficamos neutros lá, irmão, nós não. Nós tivemos do papai, você entendeu? Uma única oportunidade. Qual é essa única oportunidade, irmãos? De vir para este mundo, descer aqui para esse mundo de espírito e encarnar nesse mundo aqui através do útero de uma mulher. Então a sua mãe, a minha mãe, a mãe da minha mãe, a minha bisavó, a minha tataravó, todas elas mulheres assim como Eva, você entendeu? Eva é a mãe de todos, a Eva é a mãe de Caim, o reptiliano, mas Eva também é foi a mãe de Abel,
que os reptilianos mataram ali para tomar a possessão desse mundo, mas depois ela gera Sete, e de Sete toda a geração até Noé, e depois de Noé, que foi os únicos que ficaram, Noé e a esposa, Cã, Jafé e Sete. 8 pessoas, porque as demais outras foram exterminadas. Mas exterminada porque o papai era maligno? Não. Exterminada porque eles escolheram o caminho da exterminação. Porque Noé, quando estava lá, convidou todos a serem salvos. Ninguém quis. Assim como nos tempos de Noé, será agora. O papai está nos convidando, irmão, para que a gente tenha um arrependimento, irmãos. Você entendeu? E aceite Yahshua Mashiach, você entendeu? Como o verdadeiro, porque Roma colocou um outro no lugar que está enganando. Este não vai conseguir salvar ninguém. Nenhuma religião salva. E Jesus, este nome que foi colocado no nome de Yahshua, e Jesus, que depois se torna Jesus, esse é o falso, irmãos. Este é aquele colocado pela Babilônia. E quem é a Babilônia? A Babilônia é uma ordem mundial colocada por Lúcifer nesse mundo para enganar toda a humanidade. Aqueles filhos que vieram aqui para ter a oportunidade de redenção, de redimir e de seguir o Mashiach e voltar novamente para casa. Quantos estão se perdendo aí, irmãos? Por plena liberdade de escolha. Aqui o papai falou assim, é a única oportunidade, aqui vocês não podem ficar em cima do muro novamente, não. Lá vocês ficaram, eu dei uma oportunidade. Aqui vocês vão ter que tomar partido. Ou vocês aceitam o sistema, né, que Lúcifer criou aqui, para o mundo, para que vocês fiquem no mundo, porque aqui todas as religiões hoje, todo o sistema implantado aqui, é para que a gente fique no mundo, porque eles pregam para nós aqui vantagens. Eles pregam aqui para nós, todas as religiões pregam, irmãos, melhoria de vida, pregam, você entendeu? Não pregam a salvação e o arrependimento e desligar deste mundo. Não, eles não pregam assim, irmãos. Você entendeu? Ajuda teu próximo. Esse mendigo que está na rua aí passando necessidade, é seu irmão, dê a mão a ele. Ajuda o miserável, ajuda a criança que está se perdendo na prostituição e na droga. Ajude eles, você entendeu? Não, eles ensinaram vocês a pagar 10% de dízimo e está tudo certinho, tudo legal, tudo certinho, já está bom demais, né? E se você, qualquer coisa, você tiver com a sua consciência pesada, você vai rezar, você pega a sua bíbliazinha, eu venho aqui na igreja, aqui, você fica rezando. Irmão, é isso que o papai pediu para que nós fizéssemos? É isso que o Mashiach pediu para que nós fizéssemos? Não. O que o hebreu, isso é o romano. O romano, ele fala que você já está salvo, né? Nós estamos no tempo da graça e todos vão ser salvos. Ó, irmão, que engano. Ainda seguindo Jesus e Deus. Porque Deus é um título da Babilônia, com o verdadeiro Deus é o Zeus. E esses, colocado ali por Antíoco Epifânio, que nós conhecemos como abominação da desolação, e esses, quando você pega na língua de Antíoco Epifânio era grego, da Grécia, do Império de Alexandre o Grande, na transição do Império Grego para o Império Romano. Nós estamos falando do ano 168, antes do nascimento do Mashiach, Yahshua. Então, se você pega o nome Iesus, colocado em cima do altar, no lugar do cordeiro, esse Iesus, na língua grego, koiné, e Iesus, sus. O que se lembra sus? Isto é, sus, suíno, suíno. Isto é um suíno. Por quê? Porque Antíoco Epifânio, irmão, naquela época em que o Império Grego derrubou ali, você entendeu? E tomou de Ciro, dos Medo-Persas, né? O Império, porque o Império da Babilônia começou lá, quando Daniel teve aquela visão daquela estátua, começou em Nabucodonosor, Império Babilônico. Os troncos aqui de prata, cabeça de ouro, troncos de prata, os Medo-Persa. E o quadril de bronze, que é Antíoco, que é ali Alexandre o Grande. E depois as duas pernas, nós vamos ver que aquelas duas pernas lá
Roma. Roma. Então Roma, irmãos, ele veio e está até hoje. Roma, ela vai permanecer no poder até quando Machia voltar, Yahushua voltar. Porque Yahushua veio para restaurar esse reino, você entendeu? Que está na mão de Lúcifer, Satanás e da Babilônia. E mataram, não aceitaram ele, o nome dele, porque ele veio com o nome do Pai e não o aceitaram. E os judeus, juntamente com os romanos e toda essa Babilônia, estão esperando ainda um Messias, um Salvador, que ele virá com o nome de Emanuel. Emanuel, que é Deus para todos. E todos nós sabemos das Sagradas Escrituras, irmão, que esse Emanuel que virá agora, quando eles... Porque o templo foi destruído 2 vezes. E ele será restaurado agora novamente, nos finais de tempo, para concluir o projeto salvítico. Então na Babilônia, Nabucodonosor, quando entra o império dos gentios, né, o império babilônico, a primeira coisa que Nabucodonosor foi destruir o templo. Foi destruir toda a civilização, querer destruir toda a civilização que tem a história no nome deles, que são os hebreus e israelitas, né? E aí, daquele tempo para cá, nasce ali quem? Na divisão quando o rei Salomão morre, né? Houve ali uma divisão entre os povos israelitas, o reino do norte e o reino do sul. Jorão, reino do sul, e Jeroboão, reino do norte. Reino do norte com 10 tribos e reino do sul com 2 tribos. E uma das tribos do reino do sul de Jorão era Judá. Quem? Da linhagem de Judá, das 12 tribos, né? Da tribo de Judá. Então, foi aí que nasceram ali os judeus, né? Os judeus não existiam. Passa a ser judeus dali, quando nasce também o Império Babilônico, que toma a possessão do império ali de Davi, da linhagem de Davi, né? Davi e Salomão, depois Jorão, e aí acaba. Aí a Babilônia toma conta, e a Babilônia vai estar até agora nos finais, que é aquela visão de Daniel. Cabeça de prata, troncos de cabeça de ouro, troncos de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Essa transição das pernas de ferro e os pés de barro e ferro foi da transição de Antíoco do Concílio de Nicéia, de Constantino, o imperador Constantino. Foi quando ele faz a ordem mundial, ele implanta a religião tudo junto, cria a religião, o cristianismo, entendeu? Monta essa Bíblia, você entendeu? E aí ele faz decretos ali para que todos tenham somente uma religião. Coloca esses nomes aqui no esquecimento, para que ninguém nunca mais lembrasse desse nome, da terra dos viventes, e que todos falassem só em nome de Jesus e de Deus, tá? Para os israelitas é Iau e Yahushua, mas para Roma e o Império Babilônico é Jesus e Deus. Jesus e Deus. E quando se torna Jesus? Bom, se torna Jesus depois do ano de 1520, quando aquele francês inventa a letra J, e aí passa de Jesus, passa a ser Jesus, mas não deixa de ser o suíno, colocado por Antíoco Epifânio, que a gente chama de abominação da desolação. Tá certo, irmãos? Então é isso, irmãos. Gostaria que vocês tivessem aí esse pleno conhecimento da verdade, né? Para que vocês tenham e se libertem desse sistema babilônico, irmãos. Desse sistema da Babilônia, que vai cair agora, nos finais de era. Agora. Nós estamos falando 2030 até 2000 que é o último jubileu. A última semana de Daniel e o último dia das 2.300 tardes, 2.300 anos, colocado lá para Daniel. Quando você lê lá Daniel 8, versículo 13 e versículo 14, você vai ver que um anjo falou para o outro anjo, para Daniel, escrever isso e guardar, tá? Que seria 2.300 tardes de manhã, 2.300 anos, que esse nome, colocado por Antíoco Epifânio, ficaria no poder, no altar, no lugar do cordeiro de Yahushua. Qual era o nome? Iesus, o porco que ele matou em cima do altar. É esses agora que vocês vão ter que adorar. Isto é o que vocês vão ter que adorar agora, o suíno. E o suíno vai ficar, irmão, até o dia que o Machia vier.
para destruir aquela Babilônia. É ele que vai destruir. Então aquela pedra que foi lascada lá sem o acesso de mão de homem, que virá, você entendeu, lá da morada celestial, ela vai destruir a Babilônia. Por isso que fala assim lá em Revelação de João, Apocalipse 14, né? Caiu a Babilônia. A Babilônia vai cair, irmão. A Babilônia, o que é? Esse império babilônico, começou lá em Nimrod, começou lá quando Eva teve um filho da serpente, Caim, você entendeu? E ele vem dominando na possessão até o dia que o Mashiach voltar. E aí, meu irmão, restaura tudo. O Mashiach virá para quê? Para derrubar essa Babilônia, esse engodo, essa mentira colocada por Lúcifer, Satanás, você entendeu? E aí, aqueles irmãozinhos, nós, que hoje entendemos a verdade, que só o Mashiach salva. Então, irmãos, ele está dando toda a oportunidade para nós, nos chamando, você entendeu? Antes que ele venha, porque a oportunidade de resgate e salvação é antes dele vir, porque depois que ele vir, perdemos toda a oportunidade. E a única coisa que ele pede para nós, irmãos, é arrependimento e aceitar o Mashiach como nosso legítimo Salvador, não Jesus e não Deus, porque esses são nomes da Babilônia. O verdadeiro nome do Salvador, Yahweh, Yud, Re, Vav, Re, em hebraico. E o filho dele, que ele deu o nome para o filho. Quando a Maria foi conceber, Miriam, ele falou, através do anjo Gabriel, coloque nele, no seu filho, Miriam, que você vai ter agora, o nome de Ial-Shá. Ial-Shá, salvação. Yud, Re, Vav, Shin, Ai. Tá certo, irmãos? Tem que estudar, irmão, tem que ler. Somente ler não, tem que estudar e pesquisar, porque só assim você receberá revelações e entenderá a verdade que vai te libertar. Só a verdade liberta, irmãos. Não existe outro caminho a não ser Yahshua Mashiach. Ninguém vai voltar para a morada celestial, você entendeu, de onde nós estávamos, na nossa pré-existência, se não for por Yahshua Mashiach, porque só ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Assim seja, assim seja.